O homem conhecido como Jesus Cristo ou Yeshua em seu aramaico nativo nasceu na Judéia, uma região no sul do Levante, localizada no Oriente Médio. Segundo o calendário cristão, amplamente distribuído em todo o mundo, o ano do nascimento de Jesus é considerado um ano de um ano. No entanto, a maioria dos estudiosos, com base em evidências indiretas relacionadas a eventos mais amplos do mundo romano, acreditam que era entre 7 e 4 AC. Embora seu nascimento seja comemorado em 25 de dezembro, o dia do Natal, não há evidências concretas para isso. Todo mundo ficou fascinado pela vida de Jesus. Pessoas de todas as esferas da vida, tanto crentes quanto incrédulos, estudaram sua vida do começo ao fim, incluindo sua morte e ressurreição. Sua história de nascimento é uma das mais famosas do mundo. Você pode encontrá-lo nos evangelhos de Lucas e Matthew. O evangelho de Lucas é aquele que o descreve mais plenamente. Lucas escreve que a mãe de Jesus, Maria, era uma jovem virgem de Nazaré na Galileia. Ela deveria se casar com José, que era carpinteiro. José foi reivindicado como descendente do rei Davi da Bíblia. Deus enviou o anjo que Gabriel tinha um trabalho realmente importante. Ele teve que informar Maria sobre o plano de Deus para ela. A história no Evangelho de Mateus é um pouco diferente. Diz que um anjo apareceu a José e disse que ele deveria se casar com Mary, mesmo que ela estivesse grávida. Porque ela estava carregando um filho de Deus, ela era especial. Alguns meses depois, Mary deu à luz um filho em um estábulo na cidade de Belém. Betleém era o principal lugar legal onde José morava, e ele e Mary foram lá para se registrar no censo romano. Muitos estudiosos bíblicos apontam que as tradições mais antigas sobre é importante lembrar que Jesus não nasceu como filho de Deus. Ele alcançou esse status após sua morte e ressurreição. As tradições posteriores sugerem que Jesus recebeu esse status de nascimento. O evangelho mais antigo de Marcos não contém nenhuma informação sobre o nascimento de Jesus. De acordo com essa visão, Jesus, como qualquer outra pessoa, nasceu de pais comuns, Maria e José. O Evangelho e outras fontes iniciais indicam que Jesus tinha vários irmãos e irmãs. Mark e Matthew mencionam 4 irmãos, James, Joseph, Simão e Judas, além de várias irmãs sem nome. Um irmão de Jesus chamado Tiago também é mencionado nas obras do romance pelo historiador judeu Joséfo e pelo apóstolo Paulo, que eram contemporâneos próximos de Jesus. O apóstolo Fão, também conhecido como Judas, cujo nome significa gêmeo em Rameã, às vezes é visto como o irmão gêmeo de Jesus. Algumas pessoas se perguntam se Jesus tinha irmãos. Os crentes católicos romanos e ortodoxos orientais acreditam que a Virgem Maria permaneceu virgem. Eles pensaram que, porque Mary permaneceu virgem ao longo de sua vida, ela não poderia ter tido outros filhos. Então, eles pensaram que os irmãos mencionados nos evangelhos eram primos de Jesus ou filhos dos pais de José. Antes que possamos entender a vida e a obra de Jesus, precisamos entender o contexto histórico da Judéia romana, onde ele vivia e as fontes de informação sobre sua vida. Maria e José eram judeus, e até hoje, a origem exata do povo judeu ainda é um pouco misterioso. Pensa-se que eles vieram do Ras, que surgiram após o colapso da Idade do Bronze na Mesopotâmia. Nos tempos antigos, eles eram um povo que, no século X AC, dominava a maior parte do Levante do Sul, onde estabeleceram 2 estados. O povo judeu tinha uma área muito grande para chamar de lar. O reino de Judá e o reino de Israel, com monarcas como o rei Davi e o rei Salomão, expandiram esses estados judeus em toda a região. A região estendeu-se da costa do Mediterrâneo para o interior do Mar da Galileia e do Mar Morto, e do Mar da Galileia, no norte e sul, até as fronteiras sul do Mar Morto e o deserto de Negeu. O povo judeu acreditava que suas raízes voltaram ao Egito, onde foram escravizadas durante o Novo Reino. Felizmente, seu grande profeta Moisés levou o povo judeu do Egito. Depois de vagando no deserto por 40 anos, eles se estabeleceram no sul do Levante e se tornaram um poder regional. Os judeus tinham sua própria religião única, monoteísta, que não era típica. Eles acreditavam em um único Deus onipotente. No mundo antigo, as pessoas geralmente adoravam múltiplos deuses. Eles também tinham costumes sociais relacionados à sua religião, como circuncisão e observação do sábado. O sábado é um dia de descanso quando os judeus não comem certos animais, especialmente a carne de porco. O centro de seu culto religioso era o grande templo de Jerusalém, localizado na cidade principal de seu estado, o reino. Judéia e Israel eram poderes regionais importantes por um tempo. Eles foram especialmente importantes no século X e no início do século VI AC. Mas,
Como outros estados na região fértil do Crescente, eles recusaram e se tornaram menos poderosos. Isso significava que o povo judeu estava sujeito à dominação estrangeira, especialmente no início do século VI AC, quando os babilônios sob o rei Nabucodonosor II conquistaram o Levante do Sul. A destruição do templo judaico em Jerusalém marcou o fim do período do Primeiro Templo. Durante esse período, muitos judeus foram escravizados e trazidos de volta à Mesopotâmia, uma era conhecida na tradição judaica como cativeiro babilônico. Eventualmente, o povo judeu começou a voltar para casa e, sob a orientação de décadas de domínio persa, o Templo de Jerusalém foi restaurado. Este evento marcou o início do período do Segundo Templo. Os judeus foram capazes de se tornar independentes novamente em meados do século II AC, quando os macabeus lutaram contra o Império Seleucida helenístico. Mas essa independência não durou muito. Então, o Império Romano se espalhou por todo o Mediterrâneo Oriental. Nos primeiros séculos AC, os judeus receberam essa independência. Isso significava que o governante judeu local permaneceu rei da Judéia, mas na verdade os romanos eram um grande negócio. O primeiro rei de Roma foi Herodes, que governou por cerca de 30 anos quando Jesus nasceu. Com o tempo, houve alguns passos que o deram para que a Judéia estivesse mais conectada ao Império Romano. Isso significava que os governantes judeus locais não eram tão importantes quanto costumavam ser. As guarnições romanas estavam encarregadas da região. No 6º ano de nossa época, o território onde Jesus nasceu e se tornou parte da província romana da Judéia. Esses eventos políticos tiveram um papel fundamental em sua história. O estabelecimento do Estado romano levou a sérias agitações políticas na Judéia, muitas das quais se concentravam na religião. Isso distinguiu o povo judeu de pessoas de fora, como os romanos. Enquanto muitas outras nações aceitaram alegremente o domínio romano, desfrutando da paz e da prosperidade que ela trouxe, o povo judeu teve uma experiência diferente. Os judeus nunca ficaram completamente à vontade com essa situação, em parte porque os romanos nem sempre administram a Judéia de maneira eficaz. Isso foi especialmente verdadeiro durante o governo do imperador Tibério, que reinou do 14º ao 37º ano de nossa época. Durante esse período, grande parte da vida de Jesus foi gasta isoladamente. Esses eventos levaram à ascensão de algumas figuras religiosas realmente interessantes, como essênios, saduques e fanáticos, que estavam em toda a Judéia. Muitos deles não ficaram felizes com as autoridades do templo em Jerusalém, que eles acharam bastante corrupto. Eles também foram contra a destruição de Jerusalém quando os romanos assumiram a pátria judaica. Temos que proteger seus privilégios enquanto analisamos como outros pregadores itinerantes seguiram o caminho do carismático judaísmo messiânico, atraindo centenas de seguidores. A vida de Jesus ocorreu em um ambiente político, social e religioso complexo. As fontes mais importantes sobre a vida de Jesus são os evangelhos do Novo Testamento atribuídos aos 4 evangelistas, Caro Mark, Matthew, Luke e John. Esses 4 evangelhos foram escritos entre 70 e 110 DC, várias décadas após a morte de Jesus. Por causa disso, eles não são relatos completamente modernos da vida do Messias. No caso do Evangelho de João, isso é particularmente perceptível. O Evangelho de João, o último dos 4 evangelhos canônicos, foi escrito 3 ou 4 séculos depois. Do ponto de vista tradicional, os evangelistas eram discípulos de Jesus, como Mateus e João, ou seus companheiros, como Mark e Luke. Mas é provável que os evangelhos tenham sido escritos por autores que mantiveram seus nomes em segredo. Seus nomes foram adicionados mais tarde para fazê-los parecer mais importantes. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que esses 4 evangelhos canônicos foram escritos por algumas pessoas realmente inteligentes que eram seguidores dedicados de Jesus. Eles os escreveram em grego, não aramaico, que era mais comum no Levante do Sul da época. As primeiras fontes cristãs que temos são as cartas do apóstolo Paulo, que foram escritas em meados do século II DC. Encontramos as primeiras fontes cristãs. Um dos primeiros pregadores da nova religião, Vi. Mais tarde, CH ficou conhecido como cristianismo, era um cara chamado Josephus Romanus. Ele era um historiador judeu que morava no final do século. Os escritores romanos Pliny, os mais jovens e Tocit, também o mencionaram. Eles escreveram cerca de 50 a 100 anos depois que a vida de Jesus na Terra chegou ao fim. As referências sobre ele eram curtas e doces. Parece que ele não foi visto como um grande negócio no mundo romano. Os evangelhos também não parecem dizer muito sobre ele. Essas são biografias, mas são um pouco diferentes do tipo que você está acostumado.
Eles não lhe dão a história completa da vida de Jesus, mas coletam alguns de seus ditos e ações mais memoráveis. Os evangelhos de Mark, Matthew e Luke são conhecidos como sinópticos porque são bastante semelhantes em conteúdo e estrutura. Mas o evangelho de João é um pouco diferente. Os relatos da vida de Jesus no evangelho de Marcos são um pouco diferentes, e algumas pessoas pensam que são menos autênticas. Os evangelhos de Mateus e Luque foram baseados em Marcos, mas também parecem ter extraído algumas informações de uma coleção anterior de frases de Jesus. Você pode conhecê-lo como o evangelho da fonte que, mas não está conosco hoje. Os 3 evangelhos sinópticos nos mostram que os evangelistas, os escritores dos 4 evangelhos canônicos, usaram fontes diferentes e tradições orais para criar seus relatos da vida de Jesus. Os 4 evangelhos canônicos são apenas uma pequena parte dos muitos que existem. Muitos estudiosos acreditam que os evangelhos apócrifos não têm muito valor histórico, exceto o evangelho de Fão e o evangelho de Pedro, que pode ter sido escrito séculos após a vida de Jesus. Não importa como vemos os 4 evangelhos canônicos, é importante lembrar que todos eles fazem parte de nossa rica tradição religiosa. Os evangelhos são uma fonte tão rica de informação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando pensamos nos diferentes tipos de evangelhos, como os canônicos e apócrifos, é importante lembrar que os primeiros líderes da igreja cristã escolheram os que eles fizeram porque não estavam tentando escrever a versão mais historicamente precisa da vida de Jesus. Então, tudo bem se os evangelhos parecerem um pouco diferentes um do outro. Existem tantas opiniões diferentes sobre os evangelhos, e é realmente interessante pensar em quanto disso é realmente sobre a vida real de Jesus e o que foi adicionado pelos autores para se adequar às suas próprias crenças ou editado pelos primeiros pais da igreja séculos mais tarde para se encaixar na imagem da igreja que eles estavam tentando criar. Neste seminário, tentamos descobrir quais eventos e palavras atribuídos a Jesus podemos ter certeza de que aconteceu em sua vida real. O grupo descobriu que cerca de 16% dos Atos e 18% da Bíblia foram escritos na Bíblia. As declarações atribuídas a Jesus nos 4 evangelhos canônicos e o evangelho apócrifo de Sente são realmente interessantes. Parece que o faraó era uma pessoa real. Sabemos disso porque ele estava relacionado a outras fontes históricas. Com essas informações básicas sobre Jesus, podemos tentar imaginar como ele poderia ter parecido. Mas é complicado, porque há muitas histórias diferentes sobre o nascimento de Jesus. Ei, amigo! Então, nos evangelhos, não temos datas exatas e até o ano do nascimento de Jesus está em debate. Mas aqui está a parte legal. Matthew e Luke dizem que o rei Herodes ainda estava por perto quando Jesus nasceu, apesar de falecer pouco tempo depois. Então, pode ser uma data antes de 4 AC, quando pensamos que Herodes já havia desaparecido. Mas, Luke também diz que Mary e Joseph foram para Belém. As autoridades romanas estavam conduzindo um censo, de acordo com Josefos. O governador romano da província da Síria, localizado ao norte da Judéia, Publio Sulpicius Quirineia, foi nomeado para esta posição no 6º ano de nossa época. Portanto, estamos diante de um conjunto de evidências um pouco contraditórias, o que dificulta a determinação do ano. Isso também levanta algumas questões sobre o local onde Jesus nasceu é realmente interessante. Tanto Matthew quanto Luke dizem que ele nasceu em Belém, mas contam a história um pouco diferente. Matthew sugere que Maria e José poderiam ter vivido em Belém quando Jesus nasceu. A família morava em Belém antes de Jesus nascer, mas eles se mudaram para lá depois de receber um aviso sobre os planos de Herodes para crianças menores de 2 anos de idade. Eles decidiram ir ao Egito, o que foi um movimento bastante compreensível, dados todos os rumores sobre o futuro do bebê como rei dos judeus. Algumas pessoas pensam que os escritores dos evangelhos podem ter sido M. O Minério focou na história do nascimento de Jesus em Belém do que na exatidão histórica. Essa ideia está enraizada nas profecias do Antigo Testamento. Então, faz sentido que Mary e Joseph tenham ido a Belém para... Ei, eu entendo totalmente se você estiver se sentindo um pouco inseguro sobre toda a coisa do censo. Quero dizer, é natural ter perguntas, especialmente quando você ouve toda essa conversa sobre Jesus ser de Nazaré. Mas aqui está a coisa. Mesmo que Nazaré seja provavelmente onde ele passou a maior parte de sua infância, não temos uma tonelada de informações sobre seus primeiros anos. Os evangelhos se concentram principalmente em sua vida depois que ele se tornou um professor religioso. No Evangelho de Mateus, diz que Jesus era o filho de Aele e poderia ter sido um carpinteiro ou um artesão. É possível que ele tenha aprendido o ofício com seu pai quando criança. O único relato da infância de Jesus que conhecemos está no Evangelho de Lucas. Diz que quando ele era menino, ele foi com seus pais a Jerusalém para a Páscoa.
A Páscoa é um feriado judaico que celebra o êxodo dos israelitas do Egito liderado por Moisés há muitos séculos. Eles estavam voltando para o seu lugar. Jesus ficou em Jerusalém por um tempo, mas no dia seguinte, seus pais perceberam que ele havia desaparecido. Eles voltaram para Jerusalém e procuraram por 3 dias até o encontraram no templo. Lá, ele teve algumas conversas realmente interessantes com os professores sobre religião. Eles ficaram impressionados com o quanto ele entendeu. Quando Mary perguntou ao filho por que ele não voltou para casa com eles, ele respondeu: "Querida, por que você estava me procurando? Você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai?" Mas sua família simplesmente não conseguiu o que estava falando. Ele voltou para Nazaré, seguindo sua família obedientemente. Os historiadores não pensam que Jesus se chamou de Filho de Deus até que ele fosse muito velho, se ele o fez. Portanto, essa história é melhor entendida como um dispositivo literário que sugere o que estava por vir na vida de Jesus. Um dos eventos mais significativos da vida de Jesus foi seu batismo por João, filho de Zacarias, também conhecido como João Batista. De acordo com o Evangelho de Lucas, isso aconteceu no 15º ano do reinado do imperador Tibério. No 29º ano de nossa época, John começou a viajar e compartilhar sua mensagem como pregador. Naquela época, havia muitos outros pregadores na Judéia romana que, como João, instou as pessoas a se arrependerem de seus pecados enquanto o dia do julgamento estava se aproximando. Para a maioria dos judeus, isso significava que o dia do julgamento era um momento de renovação espiritual, não o fim do mundo. Foi um grande choque enviado por Deus para resgatar os israelitas, que eram considerados pecadores impenitentes. Pelo contrário, Jesus teve que experimentar a ira de Deus. Jesus recebeu a mensagem de João e foi batizado de acordo com o historiador Josefos. João Batista foi encontrado no Rio Jordão. Herodes Antipas de Roma, um servo do rei da Judéia, estava preocupado com as previsões de John de uma grande mudança política. Ele ficou especialmente incomodado com o relacionamento de John com sua sobrinha, Herodias. Por causa de suas preocupações com política e segurança, Antipas colocou John na prisão, condenou-o à morte e o fez decapitado. Por causa de tudo isso, é possível que Jesus tenha sido o próximo líder no movimento iniciado por João Batista. De acordo com o Evangelho de Marcos, os seguidores de Jesus começaram o movimento antes de sua morte, pouco depois da prisão de João. Jesus começou sua carreira como pregador religioso na Galileia, espalhando a mensagem do dia iminente de expiação. Os evangelhos sinópticos dizem que ele já havia passado 40 dias jejuando no deserto, onde o diabo tentou tentá-lo. De acordo com Matthew e Luke, o diabo ofereceu a Jesus 3 provações: transformar uma pedra em pão para demonstrar seu poder, tornar-se rei sobre todas as nações ou ser perdoado por seus pecados. O mundo é tão vasto e é fácil se sentir sobrecarregado às vezes. Mas diante da tentação, Jesus nos mostrou um caminho diferente. Ele não cedeu às tentações do diabo, optando por seguir a lei de Deus. Algumas pessoas pensam que a história de Jesus superando a tentação do diabo é apenas uma história, uma maneira de os evangelistas falarem sobre a luta entre o bem e o mal. Mas para Jesus, isso foi mais do que apenas uma história. Foi uma experiência da vida real, uma época em que ele refletia em sua jornada antes de iniciar seu ministério público. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus começou o seu. Cerca de 30 anos atrás, Jesus fez as coisas um pouco diferentes do que João Evangelista. Enquanto O pregou nas margens do Rio Jordão, atraindo seguidores de todo o campo judeu e Jerusalém, Jesus realizou sua missão em cidades e vilas nas aldeias da Galileia, no norte da Judéia romana. Os evangelhos nos dizem que Jesus pregou originalmente em sua cidade natal, Nazaré, mas os habitantes o rejeitaram. Eles o conheciam como filho de José, o carpinteiro, e o expulsou da cidade. O Evangelho de Mateus nos diz que, depois de deixar Nazaré, Jesus foi para Cafarnaum, localizado na costa norte do Mar da Galileia, para espalhar sua mensagem. Segundo Mark e Luke, Jesus viveu em Cafarnaum por um tempo, onde pregou até seu breve retorno a Nazaré. Parece que Cafarnaum se tornou sua principal atividade lá. Ele costumava visitar a sinagoga, onde conduzia suas aulas. Ao contrário do templo em Jerusalém, que serviu como morada do Deus invisível e o lugar onde os padres sacrificaram animais, as sinagogas eram locais onde as comunidades judaicas locais se reuniam aos sábados para discutir questões religiosas. Evidências arqueológicas sugerem que, nas primeiras sinagogas na Galileia, os congregantes geralmente se sentavam nos 4 lados da sala com seu líder no centro. Talvez Jesus tenha iniciado seu ministério como um dos muitos participantes dessas reuniões, respondendo às perguntas do líder.
De acordo com os evangelhos de Mark e Matthew, ele encontrou seus primeiros discípulos nas margens do Mar da Galileia, perto de Cafarnaum. De acordo com a versão dos eventos, Jesus viu Simão e seu irmão Andrew pescando com redes. Ele gentilmente os convidou para segui-lo. Enquanto caminhava um pouco mais pela costa, ele conheceu os irmãos James e John, filhos de Zebede. Eles estavam preparando as redes no barco com o pai. Eles deixaram o pai no barco e se juntaram ao crescente círculo de seguidores de Jesus. Os 4 homens podem já estar familiarizados com a reputação de Jesus, mas não explicaram por que o estavam seguindo. Luke diz que Jesus pregou no barco de pesca de Simão e pediu que ele linasse a rede, embora Simão protestou-mente que era inútil, já que ele e seus colegas pescadores estavam pescando a noite toda e não haviam pegado nada. Mas ele ainda lançou a rede, e você não sabia, ele pegou uma enorme peixe. Seu amigo Simão pensou que isso era um sinal de Jesus. Ele ficou tão agradecido pela graça divina que se juntou ao grupo com seus amigos. Há muito simbolismo nesta história de pesca na água. A história de Jesus está cheia de personagens vívidos e 4 homens em particular se destacam. Eles foram os primeiros seguidores de Jesus e são conhecidos como os 12 discípulos. Nos evangelhos sinópticos, você encontrará uma lista de 12 pessoas, mas não está completa. Os evangelhos falam sobre o importante papel de Simão, mais tarde conhecido como Peter, e seus irmãos James e John. Andrew, irmão de Peter, também é mencionado nos 4 evangelhos como Itamar e Philip. Mas, seu papel ativo é revelado apenas no Evangelho de João. Todos os 4 livros mencionam Judas Iscariote, o discípulo que traiu Jesus. Os 3 evangelhos sinópticos também mencionam nomes: Matthew, Bartolomeu de Secund, Tiago, filho de Alfaeus, e o segundo, Simão, enquanto Matthew e Mark chamam o 12º discípulo Tadaeus. Luke tem outro Judas. Luke o chama de filho de James, e João simplesmente o chama de Judas, sem especificar o nome Judas Iscariote, para distingui-lo do traidor para Jesus, muitas vezes referido em inglês como Jude. Um dos 12 apóstolos, Tadeus e Jude são frequentemente vistos como a mesma pessoa. No entanto, João afirma que Jesus teve um discípulo chamado Natanael, que não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Talvez eu entendi totalmente porque você está confuso. O número 12 era tão importante para os escritores dos evangelhos. Eles realmente queriam que seus leitores acreditassem que havia exatamente 12 apóstolos. Mas há algumas informações sobre esses discípulos que podem sugerir o contrário. Se os nomes e cartões de identidade tivessem sido escolhidos corretamente, e se os escritores posteriores não tivessem enganado seus leitores, alegando que havia 2 discípulos chamados James e possivelmente 2 outros chamados Judas, então parece que isso poderia ser verdade. Os evangelhos nos dizem que, depois que Jesus reuniu seus apóstolos, ele e Judas foram capazes de viajar para várias cidades e aldeias na Galileia. Lá, eles compartilharam seus sermões com o povo. Matthew e Luke mencionam que Jesus também falou com o povo de aldeias próximas, Charazim e Visalisa. No entanto, a maioria deles não aceitou seus ensinamentos. O EMS que Jesus preferia evitar as principais cidades da Galileia, como Sepris, localizado perto de Nazaré. Nazaré era a maior cidade da região e era fortemente. Tiberias tem uma rica história influenciada pelo mundo clássico, e também era o capital administrativo de Roma. Outra grande cidade construída por Herodo Antipas, Tiberíades está localizada nas margens do Mar da Galileia. Foi fundada em torno do 25º ano da nossa época. Jesus realmente se importava com as pessoas nas áreas rurais. Ele provavelmente viajou no Evangelho e foi inspirado pela mensagem igualitária que diz que todos, até os oprimidos, têm direito a um lugar no reino do céu. Mateus Jesus incentiva gentilmente seus discípulos a viajar de luz, confiando na bondade dos outros para suas necessidades. Ele sugere encontrar pessoas em todas as cidades que são dignas e dando a elas uma parte do que têm. Curiosamente, os membros da família de Jesus não estavam entre seus companheiros de viagem. Após o nascimento, Jesus, José, não é mencionado, e Maria aparece apenas algumas vezes. Ela é uma figura-chave que é frequentemente mencionada nos relatos do ministério de Jesus. Foi liderada pela incrível Maria Madalena, uma seguidora mencionada nos evangelhos canônicos com mais frequência do que alguns outros. O evangelho não canônico de Philip menciona um companheiro de Jesus, o que sugere que ela pode ter sido sua esposa. Além disso, muitos milagres foram atribuídos a Jesus. Os cristãos consideram esses atos evidência do poder divino de Jesus como o Filho de Deus.
Naquela época, os judeus tinham uma crença realmente bonita de que milagres podiam acontecer com quem orava a Deus e era uma boa pessoa. Também é importante observar que os habitantes do Império Romano tinham um sistema de crenças diferente do que poderíamos esperar. Eles não gostavam de magia, por exemplo. É interessante que até os oponentes de Jesus reconhecessem que seus milagres eram reais. Mas eles pensaram que ele estava trabalhando com espíritos malignos em vez do Deus e compassivo. A maioria dos milagres de Jesus era sobre curar os doentes. Embora houvesse médicos nos tempos antigos, seu conhecimento de medicina era limitado, o que às vezes levava ao efeito oposto. As pessoas frequentemente se voltavam para a oração pela cura. Um dos exemplos mais famosos do poder de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. De Betânia, Jesus não era o único pregador judeu da antiguidade que se acreditava ser um trabalhador milagroso. Por exemplo, Joséfos escreve sobre John the Circlemaker, morador do século II AC. Ele era conhecido por sua capacidade de orar com sucesso pela chuva depois de desenhar um círculo em torno de si e prometendo não se mover. Os seguidores de Jesus viam sua capacidade de realizar milagres como um sinal de graça divina, e não como evidência de sua divindade. Os judeus distinguiram entre carismáticos que você poderia fazer maravilhas, alcançando Deus, e a mágicos que usam fórmulas e encantamentos especiais. O Evangelho de Marcos é tudo sobre os incríveis milagres de Jesus. Ele fala muito sobre os milagres carismáticos, como a época em que Jesus curou um cego cuspindo em seus olhos e depois colocando as mãos nele. Os evangelhos de Mateus e Lucas são um pouco diferentes. Eles não se concentram tanto em milagres, mas os usam para mostrar como Jesus cumpriu as antigas profecias judaicas sobre a vinda do Messias. Ele foi escolhido entre o povo judeu. Os milagres no Evangelho de Lucas refletem a preocupação de Jesus pelos pobres e pelos pobres entre as mulheres. Uma vez, quando ele estava ensinando na sinagoga no sábado, ele curou uma mulher que não podia se endireitar colocando as mãos nela. Embora o chefe da congregação o repreenda por trabalhar no sábado, Jesus argumentou de forma convincente que não há restrições para fazer boas obras no dia sagrado do descanso. Enquanto Mark afirma que Jesus pediu o que era necessário, ele ainda o fez com amor e compaixão. Ele era tão secreto sobre suas ações, mas logo todos na Galileia o conheciam. Não importa para onde ele foi, havia multidões de pessoas seguindo-o. Quando os fariseus o criticaram por jantar com párias na casa de Levi, o cobrador de impostos chamou Matthew no Evangelho de Mateus, que também é identificado como discípulo do mesmo nome. Jesus respondeu: os doentes precisam de um médico, e dos doentes que não vim para os justos, mas os pecadores. Alguns dos milagres mais famosos de Jesus estão relacionados aos fenômenos naturais. Existem tantas histórias incríveis sobre Jesus. Como o tempo em que ele andou sobre a água para resgatar seus discípulos durante uma tempestade. Eles eram eu peguei na água enquanto atravessava o mar da Galileia. Há também algumas histórias realmente incríveis sobre Jesus alimentando milhares de pessoas com apenas alguns pães e um pedaço de peixe. E em um banquete de casamento, ele transformou água em vinho para os convidados. Os discípulos ficaram impressionados e confusos, mas os milagres da comida realmente funcionaram. O público em geral não respondeu muito a isso. Talvez isso tenha sido feito para fazer as pessoas pensarem que Jesus teve mais seguidores durante sua vida do que ele realmente fez. No geral, Jesus teve muitos seguidores, e pessoas que simpatizavam com ele o viam como alguém com a graça de Deus e a capacidade de usar seus poderes. Havia muitos profetas messiânicos na Judéia durante o Império Romano, e Jesus era apenas uma das pessoas mais poderosas do mundo que estavam acostumadas a curar doenças e fornecer muita comida. É importante cuidar da natureza, mas também é interessante pensar se as pessoas viram Jesus como uma figura divina. Há essa história sobre Jesus dizendo a seus seguidores que ele era o Filho de Deus, mas não está claro se foi isso que aconteceu. A maneira como Jesus falou com seus discípulos pode não ter sido literal, mas suas palavras ainda têm muito significado. Ele estava dizendo que todo mundo é filho de Deus, e tudo o que ele disse era importante. Em seu evangelho, Mark, o Filho de Deus, concentra-se nos milagres de Jesus. Por outro lado, Matthew e Luke se concentram mais nos ensinamentos de Jesus. Os estudiosos usam métodos diferentes para determinar a validade das histórias nos evangelhos canônicos. Isso leva a conclusões diferentes sobre o que Jesus ensinou. Por exemplo, alguns dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus podem ser encontrados no Sermão do Monte, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
O Sermão de Matthew começa com uma série de bênçãos conhecidas como beatitudes, incluindo algumas das frases cristãs mais conhecidas, como abençoados são os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu, e abençoados são os mansos, pois eles vão. No capítulo 6 do Evangelho de Matthew, o Lukekin compartilha uma bela mensagem. Jesus entrega um sermão sincero na planície, onde repete as 4 beatitudes que todos conhecemos e amamos do Evangelho de Mateus. Mas é aqui que fica interessante. Depois desses ensinamentos, Jesus fala sobre 4 males destinados aos ricos e poderosos. Este é um tema que vimos antes em outras partes do Evangelho de Lucas, e é um poderoso lembrete da mensagem de amor e justiça de Jesus. Ele parece um revolucionário social que defende os pobres e condena os ricos. Por outro lado, Jesus em Mateus é menos confrontador ao longo de seu ensino nos Evangelhos. Ele geralmente se refere ao reino de Deus ou ao reino dos céus, mas há muita controvérsia entre estudiosos bíblicos e religiosos. Então, sobre o que ele quis dizer com esse termo? Alguns estudiosos bíblicos dizem que os judeus da época poderiam ter entendido de 2 maneiras. Como o reino eterno de Deus no céu, onde suas almas iriam após a morte, ou como o futuro reino de Deus na terra. As pessoas acreditavam que Deus viria à terra enquanto estavam vivos, ou estaremos elevando nossos verdadeiros crentes após a morte para restaurá-los ao mundo em que Deus pode exercer ativamente seu poder. Eles serão capazes de desfrutar de seu reinado na terra. Os judeus também consideraram o reino de Deus grande. Em certo sentido, Deus já existe na terra, já que Deus pode interferir nos assuntos terrenos e responder orações. Os evangelhos canônicos. Jesus falou sobre o reino de Deus de muitas maneiras diferentes. No início dos anos 1900, o cientista austríaco Albert Schweitzer disse que Jesus previu que o reino de Deus chegaria à Terra muito em breve. Mas os estudiosos mais modernos da Bíblia dizem que, no passado, o reino de Deus estava apenas na Terra. Quando viramos, você já se perguntou por que Jesus provavelmente desagradou as autoridades romanas e a liderança do templo judaico em Jerusalém? Bem, vamos dar uma olhada nas palavras que ele se diz ter falado com seus discípulos e aqueles que vieram ouvi-lo pregar. Jesus costumava falar da necessidade de mudar a hierarquia política e social existente na Judéia. Ele afirmou: o último será o primeiro, e o primeiro será o último. Este belo tema também se reflete nas batidas, onde Jesus diz que os pobres se beneficiarão do reino de Deus. A parábola do filho pródigo, que encontramos no Evangelho de Lucas, ilustra a fé de Jesus em um eu, Deus Rifu, que está pronto para receber o arrependimento. A parábola fala de um pai que teve 2 filhos. O filho mais velho ficou em casa com o pai, enquanto o mais novo recebeu uma herança e saiu de casa logo depois. Ele gastou todo o seu dinheiro e foi forçado a trabalhar alimentando porcos, o que poderia parecer desagradável. Ele era considerado impuro, como se fosse um porco. Mas quando ele foi ao banquete, voltou para casa e pediu ao pai que o levasse de volta. Seu pai estava tão feliz que ele ordenou um banquete para comemorar. O filho mais velho reclamou, dizendo que sempre foi um filho obediente, mas nunca foi homenageado como o irmão mais novo. O pai explicou ao filho mais velho que em sua casa e em sua família, eles sempre compartilhavam tudo. Mas agora ele encontrou seu filho mais novo, que era considerado desaparecido. A mensagem era que Deus está pronto para aceitar qualquer pecador que esteja pronto para retornar ao dobro. O mundo é entendido como a mensagem de Jesus de que as pessoas que foram enganadas pelas autoridades corruptas do templo em Jerusalém podem encontrar a graça de Deus se arrependerem. A abertura de Jesus aos pecadores e sua crença em um Deus misericordioso parecem ter um profundo significado em suas palavras no Sermão do Monte, onde ele incentiva seus seguidores a seguir princípios morais mais altos do que os prescritos pela lei judaica. Isso é muito diferente de suas críticas a esta lei. Por exemplo, Jesus considerou o divórcio inaceitável, alegando que o novo casamento seria considerado adultério. Isso era contrário à lei judaica e entendeu que às vezes as pessoas podem cometer erros ao escolher um parceiro. Em outra parte do Sermão do Monte, Jesus disse que até a raiva é um pecado. Ele também alertou que olhar para uma mulher com luxúria já é um adultério do coração. O chamado dele para virar a outra bochecha e amar seus inimigos é realmente importante. Vai além das leis do Antigo Testamento. Em outras partes dos Evangelhos, Jesus discordou de estrita observância da lei judaica. Por exemplo, nos 3 evangelhos sinópticos, os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por reunir grãos no sábado. Jesus respondeu e disse: o sábado foi criado para nós, e fomos criados para o sábado. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus era o líder de um crescente movimento de reforma social que se opôs às hierarquias romanas e judaicas que existiam em seu tempo.
Seu ensino foi inspirado pelos cínicos, um grupo de filósofos gregos que, no segundo e terceiro séculos AC, rejeitaram normas sociais e pediram viver em harmonia com a natureza, e não por regras artificiais. É possível que Jesus, sendo um homem educado, estivesse familiarizado com alguns dos principais princípios da filosofia dos cínicos e respondesse diretamente a eles. No mundo antigo, havia duas principais religiões, budismo e zoroastrismo. Ambas as religiões eram monoteístas, o que significa que acreditavam em apenas um Deus. Jesus era um membro da comunidade judaica e discordou de algumas das coisas que os líderes judeus estavam fazendo. Houve uma clara divisão entre Jesus e a elite judaica. Embora Jesus atraísse grandes multidões, há exemplos nos evangelhos que mostram que ele também era muito humilde e carinhoso. Seu ensino foi recebido com resistência por alguns de seus contemporâneos, que tinham perguntas sobre suas ideias. He was challenged by the rich and the poor, 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 the rich and th. E pobre, o. Os evangelhos nos falam sobre alguns dos desacordos que Jesus teve com seus oponentes, que geralmente eram fariseus. Eles o criticaram por não seguirem a lei judaica. Mas é possível que os escritores dos evangelhos tenham tirado algumas das palavras de Jesus fora de contexto para criar esses confrontos. Nesses confrontos, eles discutiram a lei judaica. Por outro lado, Jesus era amigo de pecadores e colecionadores de impostos. Ele também rejeitou algumas das regras estritas sobre a vida religiosa que João Batista seguiu. Isso o tornou popular entre muitas pessoas, não importa quantos seguidores ele tenha. A maioria de seus seguidores sabia que Jesus disse que estava falando por Deus. Em aramaico e hebraico, eles o chamaram de Messias. A palavra significa ungido e, em grego, ela corresponde ao nome Cristo. Os judeus usaram o termo para falar sobre profetas e reis, mas nos evangelhos, Jesus raramente se chama o Messias. Jesus também é visto como o Filho de Deus. A natividade descrita por Mateus e Luque também mencionam o batismo de Jesus no Rio Jordão, conforme descrito no Evangelho de Marcos. Após seu batismo, Deus aceita Jesus como seu filho. No entanto, o apóstolo Paulo, que viveu antes de Marque, sugere que Jesus foi chamado de Filho de Deus somente após sua ressurreição. Outro título frequentemente encontrado nos evangelhos é: Este é o Filho do Homem. Jesus o usa não apenas para si mesmo, mas também para a pessoa que trará o reino de Deus à terra em um futuro próximo. Talvez esses três nomes não reflitam completamente seu papel. Jesus se percebeu como vigário de Deus em seu reino vindouro na terra. A história da morte e ressurreição de Jesus é familiar, não apenas durante o mês judeu de Nisan, que é comemorado todos os anos por volta de abril. Jesus e seus discípulos viajaram para Jerusalém para celebrar o feriado judaico da Páscoa. Na tradição cristã, agora comemoramos esse dia como o Festival da Páscoa. O ano exato deste evento ainda é um mistério, mas a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que Jesus tinha cerca de 33 anos. Não temos certeza, mas podemos tentar descobrir com a ajuda de outras pessoas. Uma coisa que facilita a redução das datas é que Pôncio Pilatos estava servindo como prefeito na época. Os evangelhos mencionam que Jesus entrou em Jerusalém durante o reinado de Pôncio Pilatos, o governante romano da Judéia, que manteve essa posição entre o século 21 ao 36º ano de nossa época, assumindo que Jesus nasceu no 4º ano de nossa época, e quando ele tinha cerca de 33 anos na época de sua crucificação, a data mais provável para esses eventos é 29 DC. Jesus e seus seguidores chegaram a Jerusalém uma semana antes do banquete para realizar rituais de purificação, incluindo o sacrifício de um cordeiro no templo. Quando ele andou na cidade em um burro ou mula, os evangelhos descrevem como a multidão aplaudiu seus gritos. Abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. Nos evangelhos de Mateus e Luque, Jesus é declarado amorosamente o filho ou herdeiro espiritual do rei Davi.
No dia seguinte, ele foi ao templo e, de acordo com os evangelhos, derrubou as mesas dos usuários e os bancos dos comerciantes de Pigeon. Ele os acusou de transformar o templo em um local de comércio e usura. No livro de Marcos, capítulo 13, Jesus fala sobre o que acontecerá com Jerusalém e o templo do Senhor no futuro. Ele diz que tudo será feito para proteger o templo e que seus seguidores enfrentarão muitos desafios muito em breve. Eles pararam de tentar convencer outros judeus de que Cristo e seus ensinamentos eram santos. Em vez disso, eles se concentraram na conversão de não-judeus em Roma. Eles tinham um grupo crescente de fãs na região do Mediterrâneo Oriental. No início do segundo século DC, havia muitas comunidades cristãs, especialmente na Anatólia, Turquia moderna e na Grécia. Mas a verdadeira onda aconteceu no segundo século, quando o Império Romano passava por momentos difíceis politicamente, economicamente e socialmente. Isso contribuiu para o fato de que a Igreja cristã experimentou um período de crescimento e expansão significativos por cerca de 50 anos. Esse período começou com o imperador Diceu em 249 DC e terminou com a grande perseguição ao imperador Decíus em 303 DC. Durante esse período, o Estado romano nem sempre tratou os cristãos de maneira justa. Mas então, em 313 DC, o Decreto de Milão foi emitido. Este documento era muito importante porque dizia que os cristãos poderiam ser tolerantes com outras religiões e que o cristianismo era permitido. Séculos depois, o cristianismo se tornou o Estado religião do Império Romano, substituindo as antigas religiões politeístas. Foi assim que um pequeno grupo de judeus radicais se transformou na religião que conquistou o mundo romano. Jesus Cristo é um caráter misterioso, ao contrário de muitas figuras no Antigo Testamento, cuja existência alguns estudiosos bíblicos questionam. Jesus era definitivamente uma pessoa real que viveu há muito tempo. Outras pessoas que não eram cristãs escreveram sobre ele no segundo e terceiro séculos. Algumas dessas pessoas eram Joséfo, Tácito e Plínio. Mas mesmo sabendo muito sobre Jesus, ainda não sabemos tudo. Temos certeza de que ele nasceu na Judéia por volta do 4º ano antes da Era Comum. Mas não sabemos a data exata. Algumas pessoas pensam que ele nasceu pouco antes do rei Herodes morrer no 4º ano antes da Era Comum. Jesus cresceu na adorável cidade de Nazaré. Ele viveu uma vida simples lá até os 30 anos. Durante esse período, começou sua carreira como pregador carismático. Ele era um dos muitos que se tornaram famosos na Judéia durante o Império Romano. Com o tempo, ele desenvolveu uma comunidade pequena, mas leal de seguidores. Seus ensinamentos e ações visavam apoiar os pobres e mudar a ordem social na Judéia. Isso fez com que algumas pessoas no templo em Jerusalém fossem infelizes. Eles decidiram agir contra ele depois que Jesus e seus seguidores visitaram o templo durante a semana da Páscoa. Isso provavelmente aconteceu no 30º ano da nossa época. Naquela época, as autoridades condenaram Jesus. O prefeito romano Pôncio Pilatos concordaram que ele deveria ser crucificado imediatamente. Mas, apesar da sentença dura, os seguidores de Jesus alegaram ter visto o ressuscitar dos mortos. Jesus tornou-se parte da trindade dos seres divinos, que também incluíam Deus e o Espírito Santo. A história de Jesus depois disso realmente se tornou a história do nascimento da Igreja. Alguns podem argumentar que a imagem do fundador da Igreja foi formada de acordo com. Também é difícil distinguir entre as intenções dessa organização nascente e a seleção de certos episódios de sua vida para recontar. O nome do Jesus histórico é diferente daquele criado pelos pais da Igreja nos séculos III e IV DC, mas não há como negar que esse homem chamado Jesus teve um enorme impacto na história e na religião até os dias atuais. O que você acha de Jesus? Se ele era filho de Deus ou apenas um dos muitos profetas messiânicos judeus, ele se manifestou contra o domínio romano. Como as autoridades do templo supervisionaram o templo em Jerusalém no segundo século DC? Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre isso. Por favor, deixe seus comentários nesta área. Obrigado pela sua atenção.